Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o meu projeto literário onde leio livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje o tema deste vídeo são as minhas leituras do passado mês de agosto. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, por estarem aí desse lado, significa muito para mim. Hoje venho então partilhar convosco os livros que fizeram parte do meu mês de agosto. Foram 11 no total, é esta pilhazinha aqui. Foram 5 livros lidos e 6 livros novos, ou melhor, já em segunda mão, mas livros que chegaram cá a casa durante o mês de agosto. O mês de agosto já lá vai, já tenho saudades. Foi um mês de férias, não foi o mês todo, foi apenas uma parte do mês que tive férias e depois a outra parte do mês estive a trabalhar a dobrar para dar férias aos meus colegas, não é? Faz parte, é mesmo assim, pelo menos no meu trabalho é assim. Peço desde já desculpa por ter demorado tanto tempo a trazer aqui as minhas leituras de agosto. Faltam também ainda as de setembro, mas depois de setembro foi de novo um mês de férias. Tive parcialmente férias em agosto e depois tive uma cirurgia e então tudo isso fez modificar a minha rotina e atrasar aqui os vídeos no YouTube. Mas penso que ainda vou muito a tempo e vou então falar-vos sobre os livros que me acompanharam no mês de agosto. Sem nenhuma ordem assim especial, apenas a ordem da pilha, que acaba por ser do mais pequeno para o maior. Vou então mostrar aqui o primeiro livro. Chama-se O Atalho dos Ninhos de Aranha. Este é um dos livros novos, entre aspas, que chegou cá a casa. Comprei-o numa feira. Acho muito engraçada esta edição, assim, com as páginas tingidas e estas cores. É um autor que eu quero descobrir, nunca li nada deste autor e é um dos escritores mais influentes da literatura italiana. Este é o seu romance de estreia, data de 1947 e é um romance neorrealista. O neorrealismo, como vocês provavelmente já sabem, trata da vida das pessoas comuns, dos operários, dos camponeses, normalmente pessoas que estão em situação de pobreza e é uma denúncia das condições sociais dessas pessoas, uma denúncia das injustiças sociais, traz normalmente uma linguagem muito simples e direta e, no fundo, pretende dar voz àqueles que não costumam ter ou não costumavam ter voz na literatura. E ele traz para a literatura italiana do século XX, para além do neorrealismo, depois também várias obras mais experimentais. É um autor realmente notável por tudo quanto se diz dele, mas que eu infelizmente ainda não descobri, por isso trouxe este livro. Não tinha outro livro de Calvino na minha estante, portanto, este é o primeiro livro deste autor que chega cá a casa, então espero finalmente agora lê-lo e trazer-vos aqui a minha opinião sobre este livro. Sendo o romance de estreia, talvez não seja o melhor sítio por onde começar, porque sabemos que os autores só mais tarde na sua carreira atingem o seu mais alto grau de maturidade na escrita, mas estou muito expectante porque penso que é um tema muito interessante, pelo que eu estive a ver assim por alto. Trata da Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de um órfão, portanto, vamos ter aqui temas fortes, pesados, sobre marginalização, sobre exclusão social, sobre pobreza, sobre alienação, enfim, estou muito expectante para ler este livro e espero fazê-lo em breve. Agora, outro livro, este já lido, trata-se de O Prenúncio das Águas de Rosa Lobato de Faria. Este é o segundo livro que eu leio desta autora e eu não iria voltar a esta autora, apesar de ter gostado muito da escrita dela no primeiro livro que li.
O primeiro livro que li desta autora chamava-se Os Três Casamentos de Camila S. E eu fiquei maravilhada com a escrita de Rosa Lobato Faria. No entanto, os temas, ou melhor, o tema era muito romanceado, ou seja, muito o tema do romance de amor, e é um tema que não é que não gosto de ler, mas não é o meu tema preferido, ou pelo menos não costuma ser, embora haja exceções e já tenho dado 5 estrelas a livros cujo tema é mesmo esse, o do amor. Mas eu, no caso de Rosa Lobato Faria, tinham-me dito que depois, quando eu dei a minha opinião sobre os três casamentos de Camila S., que os seus livros eram muito assim, portanto, os temas andariam sempre muito à volta do amor, dos romances, dos relacionamentos amorosos. E então eu tinha posto um pouco de parte quando a minha amiga Fátima Linhares me falou desta autora e deste livro e desafiou-me para mais uma leitura conjunta. Eu já vos tenho aqui falado sobre esta minha amiga, esta minha grande companheira de leituras. Ela tinha visto uma opinião a este livro muito favorável no Goodreads e não era uma opinião qualquer, era uma opinião de uma pessoa que nós seguimos lá e que tanto eu como ela valorizamos muito as suas opiniões. Então, um pouco influenciada por essa opinião, fez-me o desafio para lermos este livro em conjunto. E em boa hora o fez, porque eu adorei este livro. Não foi um 5 estrelas, foi um 4 estrelas, mas gostei muito mesmo dele. Ainda antes de ler este livro, eu achei que iria gostar muito de ler sobre este tema. Penso que a autora poderá ter-se inspirado nesse acontecimento que foi durante a construção da barragem do Alqueva que uma aldeia, a Aldeia da Luz, teve de ser evacuada e teve de ser construída uma nova aldeia para acomodar as pessoas. Isto porque a aldeia, o local onde estava essa aldeia, iria ser inundada pelas águas. Aqui, Rosa Lobato Faria pega numa aldeia, nas pessoas de uma aldeia, nas mesmas circunstâncias, ou seja, uma aldeia com um fim à vista, que irá ser inundada pelas águas e as pessoas terão de ser realojadas numa outra aldeia que estão a construir para o efeito, e vamos aqui acompanhar as pessoas, as suas vivências, os seus sentimentos, os seus acontecimentos nos últimos tempos de vida nessa aldeia. Rosa Lobato Faria faz então aqui esse relato de uma forma magnífica. Eu achei mesmo muito, muito bonito este livro. Ela pega em vários personagens da aldeia, vários moradores dessa aldeia, muito diferentes, muito distintos entre si, apesar de se relacionarem de alguma forma, uma vez que é uma aldeia muito pequena, não é? Então, esses personagens vão ser os nossos narradores. Temos vários narradores diferentes, mas sabemos exatamente quem eles são assim que começamos a ler as primeiras linhas. Está muito bem feita essa narração, estes personagens estão muito bem criados e depois toda a história da aldeia, a memória, as crenças religiosas, as crenças populares, as crenças pagãs, tudo isto faz parte da história daquela aldeia, da memória daquela gente, daquilo que as faz também ser aquilo que são. E então é uma história muito, muito bem criada, muito simples de ler, muito fluida, muito bonita, sentida, e eu acho que devem ler. Se não conhecem Rosa Lobato Faria, penso que será um ótimo livro por onde começar a descobrir esta autora. Vou então agora falar sobre um outro livro lido de um autor que eu gosto bastante, que se chama Arthur Miller, e este livro chama-se Todos Eram Meus Filhos. É uma peça de teatro. Este autor é mais conhecido por uma outra das suas peças de teatro, A Morte de um Caixeiro Viajante, que eu adorei. Já li também deste autor o livro Focus,
este não de teatro, e o livro Os Inadaptados. Todos estes 3 livros do autor tinham sido boas experiências de leitura. E foi com grande vontade então que eu comecei a ler o Todos Eram Meus Filhos. Achei esta peça de teatro muito, muito boa. Trata aqui do sonho americano, ou melhor, do fracasso, da hipocrisia do sonho americano, trata sobre família, sobre ética empresarial. É aqui uma história muitíssimo interessante, bastante impactante e é uma peça de teatro que vos aconselho. Esta peça data de 1947, ano em que também estreou na Broadway, mas mantém-se muitíssimo atual, tal como várias outras obras de Arthur Miller. Explora aqui várias tensões sociais, faz crítica social, explora a condição humana e é uma peça que está muitíssimo atual. Gostei mesmo muito. Agora, uma compra improvável, eu não li ainda este livro, foi só comprado. Uma compra improvável de uma autora improvável. E porquê é que eu trouxe este livro para casa? Vi aqui o nome Esther de Lemos, uma autora portuguesa, e aí há pouco tempo trouxe um livro para casa de uma autora perfeitamente desconhecida que foi uma enorme surpresa. Tratou-se deste livro Noite de Núpcias, desta autora Maria Luísa Ramos, que tem aqui vários contos, mas o conto que dá nome ao livro é o conto Noite de Núpcias. Isto é um livro mesmo muito, muito pequenino, mas este conto está muito bem escrito. E é surpreendente porque é uma autora desconhecida que, no tempo do Estado Novo, no tempo da nossa ditadura, escreveu um conto sobre um tema um pouco tabu, o tema da noite de núpcias, e explora aqui várias tensões, vários constrangimentos em termos emocionais, em termos relacionais, em termos sexuais, no que respeita à intimidade do casal na noite de núpcias, com todas as pressões, não é, que a sociedade lhes impunha à data em que ela escreve este livro. E foi uma grande surpresa encontrar esta autora. Então, na esperança de ter uma nova experiência com uma autora portuguesa desconhecida, veio este livro cá para casa que se chama Companheiros, da autora Esther de Lemos. Só que o tiro saiu-me pela culatra, foi completamente o oposto do que encontrei em Maria Luísa Ramos, porque ao fazer depois em casa uma pesquisa, uma pequena pesquisa sobre esta autora, venho a saber que ela era grande apoiante do Estado Novo, da ditadura, aliás, fez parte do governo e era uma católica convicta e apoiante, não é, do Estado Novo, que depois foi reencaminhada, era professora universitária na Faculdade de Letras e foi depois, enfim, reencaminhada para os liceus, para o ensino de liceus após o 25 de Abril. Portanto, agora não tenho vontade nenhuma de ler esta autora, embora lá está. Por vezes o autor tem que se conseguir separar da sua obra, porque eu já tive várias experiências e a que mais me marcou foi o livro de Céline. Este livro de Céline, Viagem ao Fim da Noite, que eu adorei este livro é incrível, se não o leram, eu aconselho muito esta leitura. E só depois de ter lido o livro é que fui investigar sobre o autor e, enfim, as posições políticas e em termos de direitos humanos do autor não eram as melhores e até parecia que não batia certo, ou seja, aquilo que eu tinha lido neste livro não batia certo com aquilo que eu li sobre o autor. Portanto, não sei quando eu vou ler, não será uma prioridade, terei que conseguir separar o que sei sobre a autora daquilo que vou encontrar no livro. Vamos ver se serei capaz e quem sabe, não é? Quem sabe não terei uma surpresa.
Outro livro estranho que eu trouxe de uma feira foi este. Strong Ross, o autor, não sei quem será, Pelos Caminhos da Vida, um título também nada apetitoso, mas o que chamou a atenção foi aqui romance de psicopatologia social. E esta descrição, este subtítulo, fez-me alguma confusão e fico a pensar o que será então um romance de psicopatologia social. Que temas é que o autor aqui aborda? Isto porque eu sou de formação, a de licenciatura é em psicologia, psicologia social do trabalho e das organizações, é a minha formação base, e fiquei aqui muito intrigada sobre o que é que isto poderá ser. Também não é um livro que eu tenha grande pressa em ler, portanto vai para a estante, vamos ver quando é que eu lá chegarei. Agora, dois livros que eu também trouxe para casa que me surpreenderam. Trata-se aqui Lendas do Mundo Antigo e também Narrativas e Lendas da Antiga Grécia, que tem também uma outra capa. Na contracapa aparecem duas capas. E então, porquê é que isto foi estranho para mim e surpreendente? Porque, se repararem, no autor é Nathaniel Hawthorne, tanto num como outro, Nathaniel Hawthorne, que é o autor do livro A Letra Escarlate, que este sim vocês deverão conhecer, ou se não conhecem, eu aconselho. E este autor é muito conhecido realmente por esse livro. Agora, por estes dois é que eu não conhecia. Nem sequer sabia que este autor se tinha dedicado a escrever sobre as lendas da Grécia Antiga, ou seja, sobre mitologia grega. Enfim, eu como gosto de mitologia grega e tenho em muito boa conta este autor, foi muito curioso encontrar não um, mas dois livros. Eu nem sequer sabia que ele tinha escrito estes livros e de repente aparecem-me dois na feira, nas feiras, e tive de trazer para casa para ver o que é que se trata, mas lá está, também são livros que não terão aqui grande prioridade, pelo menos para já. Mais um livro que veio de uma feira, é em segunda mão, portanto já é antiga esta edição. Trata-se de um livro da autora brasileira Diná Silveira de Queiroz. Eu gosto muito de literatura brasileira e não tenho lido muito. Sei que muitos de vocês que estão aí do outro lado estão do outro lado do Atlântico mesmo, no Brasil, e gostariam, talvez, digo eu, de me ouvir falar sobre os autores brasileiros. E eu, gostando também muito de literatura brasileira, tenho de começar a ler mais. E então, nesse sentido, trouxe Diná Silveira de Queiroz, o seu primeiro romance, uma autora que eu nunca li. Esta obra data de 1939 e não vos sei dizer nada por enquanto sobre ela. Desde já aproveito para revelar que em setembro li uma autora brasileira contemporânea, publicada aqui em Portugal pela editora Tinta da China, portanto, se tiverem interesse, fiquem atentos que esse vídeo não demorará muito a sair. Este foi mais um livro que eu li em agosto, O Homem que Viveu Debaixo de Terra, do autor Richard Wright, um autor conhecido por escrever sobre o tema do racismo. Este livro também é sobre racismo, violência policial, alienação, marginalização, enfim, é um tema bastante pesado, bastante profundo. Foi aqui tratado de uma forma que eu achei positiva, no entanto, não foi aquela leitura tão incrível como eu achei que iria ser. Ou seja, eu achei que este ia ser um livro 5 estrelas e não foi, porque há aqui vários pormenores, é uma questão mesmo só de pormenores, mas que não estavam credíveis na história, ou seja, não conseguia acreditar que aquilo de facto aconteceu. E então isso depois traduz-se numa experiência de leitura menos positiva, mas não deixou de ser uma leitura boa, é uma história interessante que se lê muito bem. Lá está, tem aqueles pormenores, mas que se calhar para outros leitores não ser significativo e não impactar na experiência de leitura,
É um livro que deverá ter sido escrito pelo autor entre 1941 e 1942, contudo, a publicação só foi feita postumamente e, de facto, tem como principais temas o racismo, a identidade e a alienação. Por isso, é um livro cuja leitura aconselho e que gostei de ler. Eugênio Onegin, de Alexander Pushkin, um livro linked, um livro que foi mencionado por outro livro ou por outro autor. Eu depois falarei sobre isso num vídeo que vou fazer só mesmo sobre este título. Alexander Pushkin, aqui em verso, temos aqui uma leitura que eu achei que iria ser bastante difícil, bastante pesada, porque é um autor clássico da literatura russa, um dos pioneiros, ou talvez o pioneiro a quem todos os outros autores da literatura russa que nós conhecemos, Dostoiévski, Tolstói, etc., foram beber inspiração, foram ser inspirados, foram ser descendentes literários diretos aqui de Pushkin e aqui em poema, um poema romanceado sobre a vida, sobre um personagem chamado Eugênio Onegin. Como vou fazer um vídeo só mesmo sobre este livro, não me vou alongar agora aqui muito sobre ele, só vos posso dizer que gostei muito, que foi muito mais fácil, muito mais acessível esta leitura do que aquilo que eu estava à espera e gostei muito. Para além de Alexander Pushkin nos contar a história, a trágica história de Eugênio Onegin, conta também muito sobre a sua própria história, o que foi surpreendente, não estava à espera e gostei muito deste registro, gostei muito deste poema, deste romance em verso. Em breve, depois trarei então um vídeo sobre este livro que foi muito delicioso de ler. E agora o primeiro 5 estrelas do ano, é verdade. Orfeu e Eurídice, de duas autoras aqui, enfim, as autoras têm aqui papéis muito diferentes. Sofia de Melbreiner Anderson é a autora dos poemas aqui colocados neste livro sobre a obra de Graça Moraes, portanto, autora da parte artística que podem ver. Aqui temos o poema e aqui temos a arte de Graça Moraes. E é este o formato. Foi muito impressionante ler este livro. Primeiro, Sofia de Melbreiner Anderson é uma autora que eu gosto muito. Eu não sou a maior leitora de poesia, mas de vez em quando, e o último 5 estrelas do ano passado foi um livro de poesia e o primeiro deste ano também. Foi surpreendente. Este livro veio de uma feira, eu pedi, nem fui eu que fui à feira, pedi para me trazerem um livro da feira e veio o meu 5 estrelas do ano, portanto, completamente inesperado. Temos uma poesia que parte de um mito, um dos mitos mais bonitos da mitologia grega, também depois é falado na mitologia romana, Orfeu e Eurídice, e temos os poemas que partem daí, mas que não se esgotam naquilo que aconteceu no mito, acrescentam também ao mito, e depois temos os poemas que encaixam na arte, encaixam na imagem, a imagem que é pintada sobre pautas musicais em branco. Enfim, as pautas musicais ainda traz mais um estímulo aqui nesta experiência, porque temos a poesia, o ritmo poético, temos a parte da imagem, que também é um outro estímulo, e depois temos a música que está, mas não está. E então tudo isto junto, não sei, foi uma experiência tão impressionante e inesperada, porque eu não fui ler este livro nunca com a ideia que iria ser um 5 estrelas, mas é daquelas experiências que marcam e que realmente me acrescentaram muito
e foi um prazer enorme ler este livro. Adorei mesmo e não poderia aconselhar mais, não é? Se é um 5 estrelas, não poderia mesmo aconselhar mais. Finalmente um 5 estrelas e curioso ser desta forma tão inesperada. E por hoje é tudo. Já partilhei então aqui convosco os meus livros do mês de agosto, os lidos e os que chegaram cá a casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um mês um bocadinho diferente, foi interessante porque houve muitos livros inesperados, leituras inusitadas. Espero também que vocês tenham gostado desta minha partilha. Muito obrigada por estarem aí desse lado e me acompanharem. Adoro sempre os vossos comentários. Espero também que tenham tido um agosto excelente, quer em termos de férias, quer em termos de leituras. O meu próximo vídeo vai ser então sobre Alexander Pushkin, o Eugênio Onegin. Até ao meu próximo vídeo. Desejo-vos muito boas leituras e até breve.